o segredo de estar aceso, ou o segredo de manter acesa a nossa paixão pelo Senhor. Então, o estudo, creio que será bastante edificante para nós como Igreja do Senhor, e o desejo do nosso coração, irmãos, é que Ele fale de uma forma que nós sejamos edificados. Apocalipse 1, versículo 12, vamos ler alguns versículos. O 12 diz assim: essa aqui que nós vamos ler são as visões do apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. João, ele tinha aqui mais ou menos 90 anos de idade. João, ele escreveu o Apocalipse, as 3 cartas e o Evangelho de João, que nós conhecemos tão bem. Ele escreveu após 90 anos de idade. E aí ele diz assim, irmãos, muito lindo. O livro de Apocalipse é um livro muito simples, um livro profícuo, é um livro onde fala do triunfo de Cristo e da sua igreja em Cristo. Então não é um livro difícil, é um livro de fácil entendimento para aqueles que almejam uma vida mais íntima com o Senhor. Então é um livro precioso. Então hoje nós vamos verificar, com a ajuda do Senhor, como manter acesos em Cristo. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Já já você vai descobrir o que significa esses 7 candeeiros. Verso 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nós louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu uma noite de descanso tão maravilhosa. Obrigado porque nesta manhã as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito Tu tragas a revelação da palavra. Abra os céus para nós, para que nós não venhamos, ó Pai, tão somente a ter mais um conhecimento bíblico, mas que possamos tocar a Tua realidade e sermos acesos pelas chamas do Teu amor. Fala conosco como igreja, Pai, nosso coração anseia em ouvir a Tua voz. Ministre de uma forma simples, de uma forma que compreendamos, para que então possamos viver uma vida como Tu mesmo desejas. A Tua luz, o Teu fogo foi colocado em nós, Pai, para que a gente sejamos luzeiros do mundo e venhamos resplandecer em todos os nossos atos. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, um dos detalhes que nós devemos estar atentos é com relação a esta chama do Senhor, a este fogo do Senhor que Ele então quis que a igreja recebesse.
Vocês se lembram que no Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi concluído, então os sacerdotes, eles trabalhavam ali, havia 3 lugares específicos. Aquele tabernáculo é uma figura da igreja, tinha o ato exterior, que trazendo para a nossa realidade é o nosso corpo, que se expressa para que o mundo então possa nos conhecer. Então tinha o lugar ali, depois o lugar santo, é o lugar da nossa alma. O Senhor já começou uma boa obra em todos aqueles que foram regenerados, e esta boa obra é de nos purificar, ou em outras palavras, nos santificar, porque a salvação de Deus, ela não é apenas uma salvação, mas é uma grande salvação que atingiu o nosso espírito em primeiro lugar. Quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, o nosso espírito ele é regenerado. E aí então, trabalho na alma de purificação. Hebreus vai dizer no capítulo 2, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, porque atingiu o nosso espírito, nossa alma e também a redenção do nosso corpo. Nós iremos receber um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo glorificado, para que possamos então estar sempre diante de Deus, que este fogo devorador, então não iremos ser queimados. Porque, amados, neste mundo, eu e você, nós estamos destinados ao fogo. Agora, nunca se esqueça disso. Um dia, quando o teu coração parar de bater, você vai descobrir que você foi destinado para o fogo. Agora, onde você quer passar este fogo? Para os regenerados, estarão habitando com as labaredas de fogo que é o Senhor. Porque este fogo, quando nós cremos no Senhor, eu quero começar aqui na igreja de Atos, a igreja primitiva, Atos 2, estava ali reunidos 120 irmãos, 120 candeeiros, com as suas lâmpadas apagadas. Eles não tinham vida ainda, precisava que o Espírito repousasse sobre eles, e eles então fossem vivificados. De repente, estavam todos reunidos, esperando a promessa do Pai. Veio um vento impetuoso e pousou sobre cada um deles, e o fogo foi acendido. Lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, vocês se lembram que o candeeiro, o candelabro, tinha 7 peças, e ali tinha que manter aceso, porque o Santo dos Santos era um local fechado, não tinha luz. Aquele candeeiro, ele tinha que ser alimentado para ter combustão, e era o óleo era uma figura do Espírito. Então quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo que nos acendeu em nós este fogo, esta vida zoe de Deus, trouxe tudo aquilo que é de Deus para nós. Por isso que a palavra fala, Paulo diz que na pessoa de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tudo que é relacionado a Deus, o Espírito trouxe para dentro de nós. O privilégio nosso é muito grande, irmãos. Então, queridos, e aqui no capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor ele está passeando no meio dos candeeiros. Então, o que Ele está fazendo? O que o Senhor está querendo? Caminhando entre os 7 candeeiros. Irmãos, isso é muito importante. Os candeeiros de ouro, porque ouro fala da natureza do Senhor. Ele está cuidando desses candeeiros, porque aquilo que toca a sua vida, aquilo que toca a natureza e glória tipificada aqui pelo ouro dos candeeiros, possam ser preservados, possam ser mantidos. Então o zelo, o cuidado do Senhor para com a sua igreja é que nós estejamos sempre acesos, com a chama do amor de Deus colocado em nossos corações. E agora, meus queridos irmãos, o Senhor ele está passando no meio dos candeeiros, e o Senhor deseja recuperar todos os assuntos relacionados à sua presença.
que nós devemos nos atentar para isso. Presença, glória e vida na igreja, e tudo que Ele estabeleceu para a igreja também. O Senhor, Ele se dispensou à igreja, Ele se deu à igreja, um menino se nos deu. Quando o pai ofereceu o seu filho, o pai estava dando o seu filho para ter a sua igreja, uma família de muitos filhos, filhos agora imortais, filhos eternos. Então, Ele se deu pela igreja. A palavra fala que Ele se entregou pela igreja. Efésios 5:25 fala que Ele se entregou a si mesmo pela igreja. Aquele texto de Gálatas 1, versículo 4, vocês se lembram? Que Ele se entregou a si mesmo para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos tirar pelas raízes. Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Ele se entregou por nós. Também Efésios 5:2 vai dizer essa verdade, que Ele se entregou pela sua igreja. Então, queridos, qual é o segredo para que então esta chama possa ser mantida acesa em nossas vidas? Qual é o segredo para que essa luz não se apague? Porque existe a possibilidade desta chama ser apagada. Paulo fala, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito. O Espírito é o fogo do Senhor, Ele é uma pessoa, percebe? Então não apagueis o Espírito. Agora, para nós mantermos, irmãos, esta chama acesa, é o lugar secreto, é o lugar onde nós podemos estar diante do Senhor. Ele já habita em nós, mas pelo fato dele habitar em nós, às vezes a chama do amor dele pode estar apagada. Ontem comentávamos com os jovens sobre esse assunto, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando ele diz assim: abandonaste o teu primeiro amor. Muitos pensam que este primeiro amor está relacionado ao tempo em que eu criei, como eu amava o Senhor. Não é este tempo, irmãos, não está falando sobre isso. Está falando a uma qualidade de primazia, ou seja, nós devemos tomar muito cuidado em realizar coisas para Deus. Nós podemos ser perseverantes, como a igreja do Senhor, se reunir. Nós podemos passar por muitas provas pelo Senhor. Nós podemos, irmãos, rejeitar muitos ensinos falsos e, em realidade espiritual, estar abandonando o nosso primeiro amor. O que significa? É tirar Cristo da centralidade do nosso coração. Isso é abandonar o Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de aprender, criar o hábito de passar tempo a sós com o nosso Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é fogo. Fogo. A sua palavra, Jeremias 23, verso 29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra dele é fogo. Por que a palavra dele é fogo? Porque ele é fogo em realidade espiritual. Ele é fogo, percebe? Lembra daquela sarça ardente quando Moisés teve aquela grande visão? A sarça, ela se queimava e não se consumia. Moisés disse assim: eu vou lá para ver esta grande maravilha. E o Senhor falou com ele no meio do fogo. O Senhor é fogo. O Senhor então desceu naquela sarça. Claro, ele se apareceu de uma forma em fogo, mas de uma forma fragmentada, porque Deus é infinito. Se Ele falar conosco de uma maneira de fogo, quem pode resistir, irmãos? Nós seríamos todos consumidos num abrir e fechar de olhos. Mas Ele apareceu para Moisés na chama de fogo de uma forma fragmentada. Então Moisés pôde
ver aquela grande maravilha, como ele assim expressou, e ele pôde então contemplar aquela grande visão e ouvir no meio do fogo a voz do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fogo e martelo que esmiuça a penha. Então, irmãos, para nós verdadeiramente estarmos diante do Senhor, para cultivarmos essa chama acesa, precisamos criar o hábito de estar a sós com o Senhor no lugar secreto. Jesus, lá em Mateus, vocês se lembram, capítulo 6, versículo 6, ele disse assim: vocês, quando orarem, entra no teu quarto e fecha a porta. Irmãos, ali não tem plateia, ali não tem ninguém para nos aplaudir, ali é você e o Pai, é uma vida íntima com Ele, você pode desfrutar dEle, e o que Ele deseja é que nós desfrutemos a qualidade da primazia do seu amor, para que nós venhamos a nos banquetear com seu amor. Esse é o convite que Ele faz para nós, porque, irmãos, o profeta Isaías, ele faz uma pergunta assim: quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Quem dentre nós? Depois nós vamos ver esse texto aqui e vamos ver o porquê que ele escreveu isso. Queridos, muitas pessoas têm medo de Deus, porque Ele é este fogo consumidor. Aqui nesse texto que nós lemos aqui, vocês vão observar que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja a claridade, veja o clarão. E outra coisa, os seus olhos era como chama de fogo. Esses são os olhos do nosso Senhor. Queridos, é um fogo que queima. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando conversavam com Jesus, vocês se recordam? Então, quando o Senhor os deixou, depois que Ele se revelou a eles, Jesus foi embora, desapareceu. E o que eles conversaram uns com os outros? Porventura, não nos ardia no nosso peito, quando Ele falava conosco, expondo, abrindo as Escrituras para nós? Então, irmãos, todo filho de Deus, às vezes, não tem o seu coração queimado, não tem o seu coração purificado, porque não tem prazer na palavra, não lê as Escrituras, vive uma vida religiosa, como muitos vivem, uma vida mequetrefe, uma vida relaxada. E lá em Jeremias 48, versículo 11, ele diz assim, 11, 12: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A primeira obra do Senhor para nós, sabe qual é? Os discípulos e alguns perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Sabe qual foi a resposta do Senhor? João 6, 28: a obra do Senhor é esta, que creais naquele que por eles foi enviado, que creais, que estejam unidos a mim. Irmãos, nós não podemos ter medo de chegar diante do Senhor, abrir o nosso coração para Ele, para que então possamos desfrutar desta qualidade de vida espiritual, em realidade espiritual. E é aí que a chama do Senhor não será apagada em nossas vidas. Queridos, quando eu falo sobre o lugar secreto, estou falando acerca de um zelo fervoroso. Essa palavra fervoroso é um zelo dedicado em buscar a face de Jesus e a responsabilidade para com o seu reino. O Pai nos confiou um reino. Este reino é um reino que nós recebemos, é um reino inabalável. Hebreus 10, 28 vai mostrar: tendo nós recebido um reino inabalável. Este reino que recebemos é um reino que ninguém pode abalar. E este reino, diz Lucas 17, versículo 21, o reino de Deus foi colocado dentro de nós, não do nosso lado, está dentro de nós.
Então toda a realidade espiritual está neste reino, no reino de Deus. O reino de Deus veio para dentro de nós, somos habitados pelo Senhor. Então, queridos, veja a nossa responsabilidade. Este reino ninguém pode abalar em nossas vidas, porque é um reino eterno, né? Então, lembre-se de uma coisa: o que Jesus veio trazer à terra, irmãos? O que Ele veio trazer à terra? Lembra daquele texto? Eu queria que vocês lessem comigo, Lucas capítulo 12, versículo 49. É bom lermos esses versículos aqui, porque ele vai nos ajudar bastante. Lucas 12, verso 49. Aqui temos uma declaração linda do Senhor. A palavra, ela diz assim, presta atenção. Lucas 12, versículo 49. Ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Essa palavra aqui, arder, o sentido é bem que eu quisesse que já estivesse aceso. Irmãos, temos que fazer uma pergunta para o nosso coração: será que o fogo do amor de Deus está aceso em nossos corações? Porque o que vai manter esta chama acesa em nós é a nossa intimidade com Ele, é o nosso relacionamento com Ele. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais você vai saber quem é você e quem é o Senhor. A luz dele, o fogo dele vai incendindo sobre a nossa vida. A gente vai perceber, irmãos, que existem em nós muitas coisas que precisam ser trocadas. Primeiro Ele nos mostra, e depois Ele apresenta o remédio. Quer ser curado? Irmãos, tem muitas coisas em nós que nós amamos tanto, que não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor, o Espírito do Senhor, Ele arde de ciúmes por nós. Falávamos também ontem que tudo neste mundo que nós tocamos e traz satisfação para dentro de nós, ofende a pessoa do Espírito. Porque o Espírito de Deus foi colocado em nós. Irmãos, se nós, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 9 e 10, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Para pensar nisso. Eu e você que cremos, somos propriedade exclusiva do Senhor. Se somos exclusivos, somos únicos do Senhor. Então nada neste mundo, quando tira a nossa distração de Cristo, o Espírito Santo entristece, porque Ele tem ciúmes de nós. É com ciúmes que anseia por nós o Espírito. Então todo filho de Deus que deseja um caminho de maturidade espiritual deve viver uma vida derramada pelo Senhor, ter Ele como primazia, porque, irmãos, é muito fácil para nós realizarmos coisas em prol da igreja, e podemos realizar, isso é muito legítimo, mas nós não podemos nos esquecer que se Cristo não tiver a primazia em nossos afazeres, está tudo errado. Nós vamos poder servir os irmãos, vamos poder amar os irmãos sem amar o Senhor, sem considerar quem Ele é. Então primeiro a Ele, depois as coisas. Como Maria, primeiro ela quedou-se aos pés do Senhor. Lembra de Marta, que fazia muitas coisas e ficava perturbada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Mas Maria escolheu a boa parte, é quedar-se, sentar aos pés do Senhor, ouvidos que ouvem. E nas 7 cartas de Apocalipse, o último versículo, ele sempre vai dizer o seguinte, o Espírito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos abertos, para que a chama da palavra, a palavra é fogo, adentre nos ouvidos e desça para o coração. Irmãos, como nós precisamos recuperar isso. Então,
Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Agora, uma nota aqui, irmãos. Aqui, este é o motivo pelo qual ele pretende nos acender com suas próprias paixões e desejos. Desejos por quem? Por Ele. Nós precisamos ter uma vida voltada para Ele, amar o Senhor, buscar o Senhor. Paulo diz que se alguém não ama o Senhor, seja maldito. 1 Coríntios 16, verso 22. Agora, quando nós amamos o Senhor, temos a chama acesa em nós, sabe o que vai acontecer com as tuas atitudes, com o teu falar? A palavra fala assim, lá em 1 Coríntios capítulo 16, diz assim: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Este amor que é um amor ardente, eu estou fazendo, mas é para o Senhor. Aí os irmãos serão edificados, serão amados. A igreja de Atos, quando ela se reunia, a palavra fala que aquela chama do amor entre eles contagiava os que estavam ao seu derredor, porque eles viam a graça de Deus neles, aquele fogo que exalava aquela doçura de Cristo, que queimava os corações deles ficavam ardendo, primeiro de paixão pelo Senhor. Às vezes nós temos, eu já li livros e pregadores também dizem o seguinte: nós temos que ter paixão pelas almas em primeiro lugar. Não, irmãos, se nós não tivermos em primeiro lugar paixão pelo Senhor, o nosso foco vai estar errado quando nós dizemos temos paixão pelas almas. Tem que ser em primeiro lugar para com o nosso amado Senhor. Consequentemente, o amor dele em nós fluirá para as outras almas também. Entende, irmão? Caso contrário, se ele não tiver a primazia, a chama do fogo do amor de Deus em nós vai se esfriar, ela vai se apagar. Então, para você manter a intensidade desse fogo para com o Senhor, você deve ser constantemente alimentado ali no lugar secreto, por aquelas paixões que são promovidas pela intimidade gerada no lugar secreto. Intimidade, irmãos, é na nossa intimidade com Ele que Ele irá fazer com que nós conheçamos a sua aliança. Vamos ler um texto aqui, o Salmo 25, verso 14. Lembra que lá em Mateus 6, versículo 6, nós somos chamados a ir para o quarto, a orar ao Senhor. Mas aqui, irmãos, observa algo interessante. Salmos 25, versículo 14. A palavra ela diz assim: a intimidade do Senhor, ou seja, o segredo do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aqueles que o temem, claro, passarão tempo na presença do Senhor. Não é que muitos dizem assim: nós vamos entrar na tua presença. Isso não existe na Bíblia. Quer dizer que você entra lá no quarto, fala com o Pai, entrou na presença e depois você sai? Não, a presença dele nunca sairá de nós, mas é um tempo de intimidade, um tempo de você falar com aquele que é teu Pai, o Todo-Poderoso, aquele que te ama. E lá na cruz libertou você do seu pecado. Lá na cruz Ele libertou você de chamas eternas do inferno, para que você habitasse na luz do Senhor, as chamas que lhe trazem vida. Essa chama da palavra, irmãos, é que nós somos tão rasos, nós não vemos a profundidade da palavra. A palavra de Deus é fogo, e a palavra de Deus ela tem um poder extraordinário de purificar as nossas almas, tornar puros.
É pela palavra, é nos encharcando da palavra, é nos saturando da palavra. O que nós vamos encontrar na palavra? Primeira coisa, vida, coração trocado. Vamos encontrar conforto ou consolo, vamos encontrar o próprio Senhor, como aqueles Filipe e André. Quer ver só? Evangelho de João, capítulo 1, veja que coisa linda aqui, irmãos. Evangelho de João 1, versículo 45. Veja que coisa preciosa. Filipe e Natanael, aqueles dois irmãos. Aí, olha o que aconteceu aqui. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Agora veja o versículo 45. Eles liam as escrituras do Antigo Testamento, que nós temos aqui em nossas mãos. Diz assim a palavra: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Irmãos, eles não buscavam conhecimento bíblico, eles não buscavam encher a mente de Bíblia apenas, mas o que eles buscavam? A realidade na qual a Bíblia falava. Eles só tinham a Bíblia do Antigo Testamento. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Achamos aquele. Mas você tem achado Cristo nas Escrituras? Este Cristo, hoje ele está glorificado à destra do Pai. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Que maravilhoso é o nosso Senhor, irmãos. Então, quando formos lermos as Escrituras, lembre-se que a palavra de Deus é fogo e que você tem que ir para as Escrituras para encontrar Ele e desfrutar dEle. Conhecendo, quanto mais você conhece a Ele, mais o fogo da paixão de Deus vai inundar o seu coração, para você amá-lo mais e mais e mais e mais. Eu gosto muito de ouvir aquelas expressões do Senhor, dizendo o seguinte, que Ele amava o Pai, o Pai o amava, Ele amava o Pai. E aí, irmãos, Ele disse assim para nós: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros com o meu amor, com o amor que foi derramado em nosso coração pelo seu Espírito. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Entende, irmãos? Você tem amor pelo seu irmão? Como você pode ter amor pelo seu irmão se você não convive com seu irmão? Porque o amor será gerado quando nós estamos juntos, convivendo uns com os outros. Aí vai gerar amor. Aí o problema do irmão vai ser o meu problema, o meu problema será o problema do irmão, porque se um membro do corpo de Cristo sofrer, todos os demais sofrerá com ele. Isso que o Pai quer. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. O Pai nos amou e deu seu Filho Jesus. O Filho amou o Pai, que se entregou inteiramente à vontade do Pai. Então o Pai teve no Filho uma resposta para que no Filho o Pai tivesse uma família de muitos filhos, semelhante ao Filho. Então Ele nos levou para a glória. E muitos aqui já estão lá pela fé, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra de Deus, ela é como fogo. Irmãos, eu gosto tanto desse texto. Está aí pertinho, volta aí em Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, verso 32. Aqui é quando Jesus havia falado com eles e Jesus havia se revelado a eles, que no versículo 31, o versículo 31, irmãos, vocês se lembram, isso aqui nos faz lembrar de Gênesis capítulo 3. Você se lembra do que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, 7? Então, quando eles pecaram, abriram-se os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Quando Adão comeu do fruto proibido, o que foi gerado em Adão ali? Romanos 5,12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram.
Eles abriram os olhos para a morte. Mas aqui em Lucas 24, 31, então se lhes abriram os olhos para a vida. Abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora veja aqui, irmãos, o verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não nos ardia o coração? O que faz um coração arder? É o fogo da palavra. Por isso que Jeremias 23, verso 29 diz assim: não é a minha palavra fogo? A palavra de Deus, ela é fogo. Isso é maravilhoso. Queridos, a presença dele é totalmente envolta pelo fogo. Quando você se aproxima do Pai, sabe do que você está se aproximando? Você está se aproximando do intenso brilho das labaredas das eras. Deus, quando destruiu muito do seu povo, foi com fogo consumidor, consumiu a todos. Elias, vocês se lembram? Quando ele erigiu aquele altar fala da cruz, Elias colocou lá um animal, partiu no meio, colocou o animal, encheu de água, depois pediu para o Senhor: Senhor, desça fogo do céu. E o fogo desceu, o Senhor mesmo, e consumiu todo o holocausto, lambeu toda a água que estava naquele rego, tudo sequinho. Presença dele. Queridos, nós habitamos o Senhor neste fogo, que é o fogo consumidor. Deixa eu mostrar para vocês aqui Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Ezequiel 1, versículo 4. A palavra, ela diz assim, irmãos, todo esse capítulo 1 fala das visões de Ezequiel, e por ele ter essa visão, o Senhor então proporcionou a ele para que ele escrevesse então 48 capítulos, muito interessante. Versículo 4, olha a visão que ele teve aqui, irmãos. Ezequiel 1:4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Presença dele aqui. Agora, olha aqui o versículo 27, que diz assim: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo, e um resplendor ao redor dela. Aqui, irmãos, está falando do nosso próprio Senhor, este fogo que é um fogo consumidor. Agora, irmãos, tem uma frase muito interessante, eu não me lembro agora, de um psiquiatra, que ele, ímpio, não era cristão, mas ele escreveu uma frase muito interessante, é um francês. Ele diz que o fogo, ele brilha no paraíso, mas este mesmo fogo que brilha no paraíso abrasa o inferno. Ou seja, este fogo, ele é uma doçura no paraíso e é uma tortura no inferno. Para aqueles que descem para a sepultura sem ter uma experiência real com Cristo, de morte e ressurreição com Cristo, irão perecer no inferno. Hoje em dia, o que mais tem é crente não renascido. Hoje em dia, o que mais tem são evangélicos que nunca nasceram de novo, porque nunca experimentaram uma real experiência de morte e ressurreição com Cristo. Estes serão, a palavra fala que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o castigo, mas é um castigo eterno, não tem como mais sair de lá. Então, queridos, você e eu estamos destinados ao fogo. Agora, um detalhe importante: você e eu, nós iremos queimar por toda a eternidade. A única pergunta é: onde?
fogo no paraíso, que é uma doçura, ou as brasas do inferno, lago que arde com fogo e enxofre. E tem a doçura no paraíso e a tortura lá no inferno. Então, queridos, hoje nós temos motivos para viver, porque temos um motivo pelo qual morrer. Vamos morrer pelo Senhor. Somos testemunhas de Cristo, mártir. Entende, irmãos? Então nós temos motivos hoje para morrer. Mas a nossa eternidade é o fogo. É o fogo. Fogo do inferno ou morar nas labaredas eternas, que é o próprio Senhor. Deixa eu mostrar para vocês aqui em Isaías capítulo 33. Isaías 33. Vamos ler aqui o versículo 14 e o 17. Isaías 33, verso 14. Então aqui, irmãos, nós vamos perceber que os pecadores, eles têm medo de Deus, eles se assombram de Deus. Isaías 33, 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? O fogo devorador aqui é Deus, o Pai. Nosso Deus é um fogo consumidor, é um fogo devorador. Quem habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará em chamas eternas? Com o Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte: nós sabemos que o Senhor Jesus, escrevendo aquele sermão da montanha, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puros de coração, o que significa ser puro de coração? Aqueles pelos quais o Senhor purificou. Como o Senhor purifica o nosso coração, irmãos? Pela palavra e pela nossa resposta à palavra. Estão me compreendendo? Então ele vai purificando, o Espírito vai revelando a palavra em nós, e nós vamos então sendo limpados pela palavra, purificados pela palavra. Por isso que Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro 4,12, ele escreveu assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento de Cristo. Então, irmãos, este fogo, tribulações, para salvar a nossa alma, ele vai usar o Espírito, a palavra, as circunstâncias, as tribulações, fogo, para nos purificar, para que o nosso coração seja conquistado pelo amor dele revelado a nós. E como ele almeja isso de nós, irmãos, como ele deseja isso de nós. Então, para nós ficarmos acesos diante do Senhor, precisamos ficar sempre muito perto dele, em intimidade com ele. Você consegue entender porque o amor de muitos se esfriará? O amor de muitos se esfriará. Por quê? Qual a razão? Estão longe do Senhor e da sua palavra. O Senhor é fogo, a palavra dele é fogo. Quando fala assim, o irmão lá esfriou, não quer mais saber, reunir como igreja, talvez ele nunca creu, ou então ele se esfriou, porque o mundo tem as suas águas, o curso deste mundo tem as suas maneiras de querer apagar o fogo da chama do amor de Deus em nós. O amor dele se esfriou porque está longe da chama. Teve uma vez um irmão foi visitar um outro irmão que fazia tempo que não se reunia como igreja do Senhor, e estava muito frio lá no Rio Grande do Sul. Interessante que esse irmão, e lá é muito comum, estivemos pregando lá faz algum tempo, e lá no hotel tem lareira, nas casas tem lareira, porque é muito frio, reúne ali na sala, e esse irmão sentou, e estava aquela lareira, e ele foi lá, começou a conversar com esse irmão, e ele pegou uma tenaz e tirou uma brasa e colocou fora, e não falou nada para aquele irmão, continuaram conversando. Aquela brasa que saiu do fogo, ela se esfriou, virou um carvão, escura, sem vida. Mas antes dele ir embora, esse irmão foi lá, pegou a brasa,
aquele carvão, colocou no meio da brasa, no meio do fogo, ela começou a ter aquela vivacidade, o amor de Deus foi incendiado. Então ele não falou nada e foi embora, mas antes dele ir embora, ele falou assim: ô meu irmão, quero te agradecer pela tua visita, e eu vou voltar para a comunidade, a lição que você passou para mim hoje aqui, ela é muito importante, eu estava vivendo isso, distraído de Cristo. Então quando nós saímos do fogo, dos irmãos, da reunião do corpo de Cristo, nós vamos nos esfriar também, irmãos, e o Senhor quer que nós sejamos acesos. Vamos para Lucas agora, capítulo 12, versículo 35. 12, 35. Aqui nós temos uma declaração muito importante. Lucas 12, verso 35. Olha que coisa interessante aqui. Então, isso aqui está relacionado à volta de Cristo. Diz assim a palavra, Lucas 12, versículo 35. Cingindo esteja o vosso corpo. A palavra cingir aqui significa caminhar rápido, puxar a saia e sair correndo. Corramos a carreira que nos está proposta. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que é candeia? Candeia, nesse contexto aqui, era aquelas lamparinas de barro. Então, para que elas estivessem acesas, tinha que colocar aquele óleo, aquele azeite. E azeite é uma figura do Espírito. O Espírito está em nós, então nosso fogo tem que ser mantido aceso, porque ele é fogo. Nós somos essa candeia que o Senhor deseja que fiquemos acesos, irmãos. Salmo 18, verso 28. Ah, que texto maravilhoso, que versículo lindo. Aqui nós temos uma expressão tão magnífica, tão impressionante, que reflete o desejo do coração do nosso amado Senhor. Salmos 18, versículo 28, a palavra ela diz assim, preste bem atenção aqui, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Essa palavra lâmpada no original significa candeia, significa de uma forma muito simples, candeia, porque fazes resplandecer, ou seja, mantém a minha luz acesa, a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Está vendo, irmãos? Então, Ele faz, Ele mantém acesa a minha candeia, a minha lâmpada. Agora, qual é o segredo para manter essa lâmpada acesa? Irmãos, Ele não vai acender a candeia em nós se nós não formos ou cultivarmos o hábito de passar tempo com Ele ali no lugar da oração. As nossas orações, elas são tão egoístas. Nós vimos ontem que a oração do povo de Deus tem indignado muito o Senhor. Nós lemos aqui ontem aquele texto. Mas por que as nossas orações trazem indignação para o Senhor? Porque elas são desprovidas de uma íntima relação de comunhão com Ele no lugar secreto. As nossas orações é assim: Senhor, abençoa a mim, o meu, abençoa o dele, abençoa o nosso, abençoa, mas o Senhor não está envolvido nisso, irmãos. São orações legítimas, mas que traz ao coração do nosso Senhor indignação, porque a nossa primazia não é Ele. Em primeiro lugar, quando você tem um problema ou uma dificuldade, qual deve ser a tua oração? Ah, Senhor, o problema aqui está muito grande. Ah, Senhor, me livra disso. Você está fazendo de Deus um coadjuvante para resolver os seus problemas. Isso traz indignação para o Senhor, embora pareça muito legítimo. Irmãos, nós temos que olhar para o coração do Pai, o que Ele quer de nós. Os nossos problemas são problemas dEle. Agora, quando eu for orar sobre determinado problema, eu vou orar sim, mas primeiro eu tenho que considerá-lo como a minha primazia. Senhor, eu estou diante de Ti. Senhor, eu quero dizer que meu coração está muito aflito, mas eu estou buscando a Tua face, buscando a Tua glória para ver a Tua força. Se envolve com o Senhor primeiro, aí consequentemente
Você vai ser tão tocado, você nem vai orar por aquele problema. Você sabe que Ele dará solução para aquele problema. Você vai perceber, porque Ele vai lhe mostrar, que aquele problema não é um problema que você imaginava ser um grande problema. Existe alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim, diz o Senhor, lá em Jeremias capítulo 18. Nada é impossível para Ele, e Ele quer que nós nos envolvamos com Ele, irmãos, senão as nossas orações serão ou trarão indignação para o Senhor. Deixa eu mostrar para vocês esse versículo aqui, no Salmos 80, versículo 4, Salmo 80, verso 4, olha aqui, irmãos. Primeiro, ele faz aqui uma pergunta ao Senhor, ele diz assim, Salmo 80, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Irmãos, como que o Deus de amor possa estar indignado com a oração do seu povo? É quando nós não o temos como primazia. É quando nós, que estamos vivendo esses dias, onde as nossas orações só traz indignação para o Senhor, porque nós não buscamos a sua face, nós não buscamos relacionamento com Ele, nós buscamos os nossos próprios interesses. Senhor, abençoa aí, Senhor, meu problema, Senhor, me livra, me salva. Não, irmão. Olha aqui o versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-me, ó Deus, resplandece o teu rosto. Senhor, eu quero a Ti, a Tua face, a Ti mesmo, não outra coisa. Eu quero a Ti em primeiro lugar. Porque, irmãos, se nós, ao orarmos, buscarmos a solução para o nosso problema em Deus, isso vai gerar no coração do Pai indignação. Porque nós não conhecemos quem Ele é. Nós estamos abandonando o primeiro amor. Agora, quando nós vamos a Ele, orar a Ele, buscar a Ele, conversar com Ele, se deleitar nele, deleita-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o desejo do meu coração? Senhor, resolva aquele meu problema que está gravíssimo. Deleita-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. O desejo do meu coração, de repente, é ter uma casa nova. Deleita-te no Senhor. Você vai perceber que você não precisa de uma casa nova, você precisa dEle. Ele é a tua morada, Ele é a tua casa. Ele é tão bom, irmãos, que Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar para você bênçãos sem medidas. Mas o problema nosso é que nós nos voltamos para as nossas necessidades, que Ele diz que supriria todas elas. Nós não nos envolvemos com Ele. Nós queremos que Ele seja a solução para os nossos problemas. São coisas legítimas, mas primeiro tem que buscar a Ele, amá-lo, desfrutar da presença dEle. Aí sim, aí você pode apresentar o seu problema, aí fala: filho, que problema é esse, filho? E Ele, com um toque, já remove aquele problema. Às vezes aquele problema é para nos provar, é para nos aperfeiçoar, e nós queremos se ver livre daquele problema. Estão me compreendendo, irmão? O Senhor é tão amoroso, Ele é amor, e você pode ir para um lugar secreto, desfrutá-lo, amá-lo, passar tempo na presença dEle. Aqueles irmãos do passado, às vezes nós vemos livros, por exemplo, Heróis da Fé, que fala daqueles 20 irmãos. Irmãos, quanto tempo eles passavam ali em oração? 4 horas, 5 horas, às vezes a noite toda em oração, como o Senhor. O que Jesus ia fazer? Orar a noite inteira? Ele ia pedir para os seus discípulos? Não, Ele ia desfrutar do Pai, desfrutar do Pai. Você que é pai, você que é mãe, quando teu filho está viajando, faz tempo que você não vê, 2, 3 anos, aí ele chega de viagem, como é que fica o seu coração, irmão? Você que tem um amor tão falho, mas Deus é o amor verdadeiro, o amor ágape. Ele ama e Ele deseja que nós estejamos aos seus pés, sentado no seu colo, desfrutar dEle. Que problema que você tem, irmão? Nosso problema, Satanás tem enganado muita gente, que é pedir a Deus solução para os nossos problemas, mas
o Senhor se indigna muitas vezes com as nossas orações. As nossas orações são abominações para o Senhor quando nós oramos em favor dos nossos próprios interesses. Então Deus é o meu coadjuvante, Ele está ali para me servir. Senhor, tem um problema, Senhor cura, Senhor restaura, Senhor faz isso, faz aquilo, mas Ele nos quer para Ele, irmãos. Infelizmente nós precisamos ser como João Batista. João Batista, ele foi um homem que ficou aceso diante de Deus. João Batista, Deus o levou para a solidão do deserto. Para quê? Para acender o fogo divino dentro dele. Agora preste atenção, é uma lição preciosa que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. João Batista foi levado para o deserto, para acender no coração de João Batista o fogo divino. E agora um detalhe importante aqui. Então, quando finalmente João Batista foi liberado para o ministério, precursor do Messias, ele já era uma labareda viva. Eu vou mostrar para vocês um texto aqui. Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 7. Mateus 11, de 7 a 9. Irmãos, eu quero que você entenda isso, irmão. É preciosíssimo para a sua vida com o Senhor. Então, observa aqui um detalhe interessante. Você vai perceber 3 vezes no texto que nós vamos ler aqui, que Jesus vai fazer uma pergunta: que saístes a ver? Olha o versículo 7, Mateus 11, 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Irmãos, por que o Senhor fez essa pergunta? Jesus, Ele não disse assim: vocês foram lá ouvir João? Não. Que saístes a ver? Então está aqui, um caniço agitado pelo vento. Agora o versículo 8, ele repete. Olha que lição, irmão. Que saíste, sim, que saístes a ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. E de novo ele repete, versículo 9: mas que saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Mas por que, irmão? Que saístes a ver? Então temos aqui 3 vezes Jesus perguntando para eles: que saístes a ver? Jesus testificou que as pessoas não foram até João basicamente para ouvi-lo, mas para ver. Ver o que em João, irmãos? Ver o que em João? João, ele estava pegando fogo pelo Senhor. João, irmãos, Jesus descreveu João, sabe de que maneira? Como aquela candeia que queimava e irradiava luz. Olha em João capítulo 5, versículo 37. João, que coisa linda, irmãos. João 5, 37. Olha aqui, que texto maravilhoso. João capítulo 5, versículo 37. Presta atenção, olha. Jesus dizendo: o Pai, quem me enviou, esse mesmo, eu falei o quê? 5:35, desculpe. Falando de João Batista, ele era a lâmpada que ardia. Lâmpada que é candeia. João era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João estava pegando fogo. O povo ia lá para ver João pegar fogo e se consumir pelo Senhor. Entende, irmãos? Mas por que Deus levou João para o deserto? Deserto é lugar de quê? De ouvir a voz do Senhor. É estar cheio da chama, da paixão pelo Senhor que Ele vai gerar em nós. Foi para o deserto.
Então o povo ia lá para não ouvir, mas para ver João. Entende, irmãos? Então ele era a candeia, a lâmpada que ardia, que se queimava e alumiava. Oh, irmãos, que coisa linda! João era divinamente um homem incendiado, um homem que incubou seu amor pelo Senhor por meio de um compromisso constante de estar a sós com o Senhor no lugar secreto, ali com o Senhor. Assim ele se tornou aquela candeia que irradiava luz para a nação inteira contemplar. Toda a nação ia lá para ver João, para contemplar João. E as pessoas vinham de todos os lugares para ver este fogo que saístes a ver. Agora, para você e eu, para nós encerrarmos, uma lição ou uma aplicação dessa palavra, tudo que nós dissemos aqui hoje. Primeira coisa, guarde bem isso aqui: todo que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. E se você não evangeliza, o fogo do amor de Deus está bem fraquinho em você. Cultiva tempo diante do Senhor. E o lindo texto agora aqui, irmãos, para nós encerrarmos. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler aqui apenas um versículo. O versículo 7. Diz assim a palavra. Olha só, irmãos. As pessoas são sempre atraídas por um grande incêndio, não é? Se pegar fogo aqui em alguma casa, algum lugar comercial, algum carro, vai todo mundo lá ver. Todo mundo é atraído por um grande incêndio, por um grande fogo, não é assim? Agora, Ele é o nosso Deus. Olha o que diz aqui Hebreus 1, versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Oh, irmão, nós somos, em realidade espiritual, essa labareda de fogo. Que coisa linda isso, irmãos, precioso demais. Literalmente, aqui no grego, é um clarão reluzente. Você e eu, com o fogo do Senhor em nós, nascemos para brilhar, brilhar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Se você permitir, Ele também irá tornar você e eu um clarão reluzente. E último versículo para nós encerrarmos. Mateus 13, verso 43. Mateus 13, versículo 43. Diz assim: esse é o grande dia, maravilhoso dia, precioso dia. Que dia lindo será esse, irmãos? Diz assim a palavra. Primeiro aqui fala do ímpio e do justo, que foi justificado. Olha o versículo 42. O 41 fala assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, irmãos. Irmãos, que o Senhor encha o nosso coração da chama deste fogo do seu amor, para que nós possamos resplandecer e ser essas labaredas de fogo por onde quer que a gente vá. Amém. Vamos orar. Ó nosso Pai, Tu és um fogo consumidor. Para nós, os Seus filhos, este fogo é uma doçura. Assim como aquele fogo físico não puderam abalar nem queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Filho estava no fogo, Ele é o fogo. Ó Pai, assim nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, estamos em Ti, Tu estás em nós. Que o fogo do Teu amor, da Tua presença, possa resplandecer em nós, para que o mundo possa ver este fogo queimar em nós e ser atraído por esse fogo, Pai.
Nos ajude, Senhor, frutificando a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.